Aqui no nosso programa, nós estamos recebendo a Antônia Demar dos Santos. Na semana passada nós conversamos, o assunto não acaba. Ficamos de retomar essa conversa e aqui estamos. Vamos começar tentando puxar aí mais rapidamente uns assuntos para a gente não deixar outros de fora. ITR. Foram apresentadas as declarações que elas tinham prazo ali até 30 de setembro. E agora? Pois é, Fabíola. As informações foram prestadas, né? Os produtores preencheram suas declarações e informaram dentro dessas declarações tudo que tinham sobre a exploração dos imóveis, as áreas de reserva, as áreas úteis e as que não eram úteis. Muito bem, como é que eu estou em relação a isso? O que eu declarei, eu tenho prova documental? Eu vou só fazer um parênteses. Se eu declarei nessa área que eu tenho área produtiva de X hectares, eu tenho comprado semente para essa área, eu tenho comprado fertilizante para essa área, eu tenho vendido produção nessa área, eu provo então a produtividade, porque é isso, senhores, que o fisco, através do município e assessorado aí pela Receita Federal, poderá a qualquer momento os chamá-los para prestar essas informações. E as informações, logicamente, têm que ser embasadas por documentos e laudos. Então, o alerta que a gente faz, Fabíola, é que as declarações de TR, elas não são meramente informativas, elas são para efeito de se determinar qual é a alíquota do imposto, qual é o valor da terra nua inserida, porque por convênio do município com a Receita Federal existe uma tabela de pauta sobre isso. Mas em qual faixa está o meu imóvel? Como ela é autodeclaratória, os produtores, através dos profissionais, inseriram lá as informações conforme quiseram ou acharam viáveis ou adequadas. Mas eu provo isso para o fisco se eu sofrer uma fiscalização nesse momento, como eu já disse. Eu provo que ela é produtiva através de que? Se eu comprei semente, eu comprei fertilizante, eu vendi produtos naquela área, eu tenho inscrição estadual desta área ou eu acabo aglomerando produção de uma pequena numa maior? Então isso tudo, senhores produtores, é muito interessante avaliar. As declarações foram enviadas e agora nós temos que ficar atentos em relação à prova dessas informações remetidas. E aí essa prova eu tenho que ter nesse cuidado que eu preciso para eu não entrar em divergência, porque aí eu também posso ser a declarante da inconsistência de informações. Exatamente. Se você informa lá que a área utilizável ou é a mesma da aproveitada, a alíquota do imposto, Fabíola, fica muito resumida, ou seja, muito baixa. E ela pode se elevar até 20% se eu não provar que aquela informação prestada não condiz com a realidade documental. Não adianta eu ter, não, minha área é produtiva. Sim, precisamos provar. Através de quê? Documentos. Esse é o alerta, então. Compre proporcionalmente a cada área e venda proporcionalmente a cada área. Tenha a sua inscrição estadual para poder possibilitar, logicamente, essa compra e essa venda de produtos, produção também. E nessa produção aí vale a pecuária e eu consigo fazer essa mesma equivalência? Porque às vezes a gente fica com aquela imagem de que eu compro, eu vendo, está no grão, a pecuária também vale. Claro, a pecuária tem a lotação estabelecida, Fabíola, mínima aí por hectares de cada região, cada município do país, e ela, claro, com a compra de matrizes ou animais para recria e engorda, vão se fazer as provas da utilização dessa área. E a venda, logicamente, vai ser a receita, então eu tenho comércio dessa produção nesta área também. Antônio, a gente também tem o imposto de renda do produtor rural. Ele faz diferença do imposto de renda de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física comum? Sim, Fabíola. O produtor rural tem um tratamento diferenciado. Como é que é essa diferença? O produtor rural ele tem receitas de janeiro a dezembro e tem despesas de janeiro a dezembro. Então, ele faz o ajuste
desse resultado em dezembro, fecha-se como se fosse o balanço dele, e em abril ele apresenta a declaração do imposto de renda com essas receitas e despesas do ano. E observe que, em relação à sua pergunta, a diferenciação de produtor rural para uma pessoa física autônoma ou com outra atividade, é que o imposto de renda, se devido da pessoa autônoma, é no mês subsequente, o recolhimento é no mês subsequente à receita, tributada na tabela do imposto de renda da fonte, alíquotas de até 27,5%. O produtor rural, por sua vez, ele faz o ajuste entre receitas e despesas anual, e eu posso ter um resultado de janeiro e posso ter um resultado positivo de janeiro e posso ter um prejuízo em dezembro, que no ajuste anual eu posso ficar isento de imposto. Já a pessoa física normal, logicamente, é mensal a tributação. Porque aí é aquela situação que nós temos a safrinha, eu faço compra muito grande num dado momento, aí eu tenho um volume muito grande de entrada no outro momento. Exatamente. Esse caixa muito desproporcional de entrada e saída. Exatamente. Por exemplo, janeiro a março eu tenho alta entrada de dinheiro, de receita, e não apliquei proporcionalmente essa receita. Já na safrinha eu tenho um plantio que vai nesse mesmo período, e só em outubro, na nossa região, é que nós fizemos o plantio da safra normal, né? Então é bem por isso, como eu tenho receitas no início do ano maiores e a minha despesa maior vai ocorrer depois de outubro, não é regra, mas porque eu posso comprar isso antecipado, logicamente é essa possibilidade de ajustar então o resultado a nível ano. Então a diferenciação é muito justa e não é privilégio. Para os produtores rurais é essa a diferença em relação à pessoa física. Porque vamos pegar uma situação assim, um médico, um advogado, vamos colocar um advogado que teve uma ação dele que se desenrolou e aí entrou ele teve uma entrada mais poderosa em fevereiro. Sim. Não é por causa disso que ele vai ter uma despesa maior lá em março, né? Isso aí acabou, é uma entrada e pronto, acabou. Ele não tem despesa em função disso mais. É bem isso. As pessoas físicas, no caso que você citou, o advogado, ele tem a receita do honorário e aquela receita é tributada no mês do recebimento, com recolhimento no mês posterior. Ele não tem uma compensação, a não ser que ele seja organizado em sociedade civil ou uma pessoa jurídica, que ele escritura inclusive o livro caixa dele, como pessoa física, ele pode abater as despesas de escritório, de instrução. Funcionário ali de secretaria. Exatamente, e tudo. Mas é devido no mês do recebimento, com recolhimento no mês subsequente. Antônio, quando a gente fala de ferramentas da Receita Federal, o que é isso e onde é que eles podem me pegar? Fabélia, primeiro que a Receita Federal está muito bem equipada. Um supercomputador, chama-se Rex, e um sistema poderosíssimo que os grandes países desenvolveram e a NASA, inclusive, ajudou na versão Brasil, que é o sistema Harpia. O que esse sistema faz? Simplesmente vasculha a vida e cruza informações de todos os contribuintes pelo seu código, que o código é o quê? CPF, que não tem nenhum igual. E estabelecido esse cruzamento de informações, ela tem o quê? O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, livro caixa digital do produtor rural, que abre todas as informações, o que eu tinha em macro, eu tenho em detalhes, ou seja, antes eu tinha receita de janeiro, agora eu tenho a receita de janeiro composta do quê? Venda para companhia tal, venda para tal, venda para tal. As despesas, eu paguei X em março, eu abro essa conta e digo o que é que eu paguei, para quem, referente a quê. Ou seja, o livro caixa do produtor rural veio para abrir as informações e detalhar para a Receita, para servir também no cruzamento de informações. Cartórios, DOI, Declaração de Operação Imobiliária, qualquer operação, tanto o tabelião quanto o órgão registral deve informar para a Receita Federal. Detran, aí eu tenho a declaração do ITR falando quais são as áreas que eu exploro, aí eu cruzo as informações com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, por exemplo, que nós estamos em Goiás, aí eu tenho o meu E-Social, eu tenho a GFIP que fala das informações e remunerações, então eu estou linkando na questão previdenciária já, aí ainda tenho a pior, DIMOF, que é o quê? Declaração de informação de movimentação financeira, ou seja,
conta corrente. Onde está o dinheiro, está o possível tributo, o possível imposto. E Aquela é lá minha que eu vou. sonegação, pode estar lá. Pode estar lá, né? Eu vou pegar um exemplo. O estado de Goiás, Fabélia, ele já não faz mais uma fiscalização fiscal em cima de Presencial. notas fiscais. Não é analisado só isso. Eu vou pegar um exemplo. Determinado sujeito ou determinado contribuinte tem no estado de Goiás, por exemplo, uma inscrição, e a única inscrição que ele tem é de produtor rural. Logo, todas as entradas na conta corrente desse contribuinte devem ser originadas da produção rural. Se é da produção rural, eu tenho que ter a emissão de uma nota. Se eu não emitir uma nota, eu tenho o quê? Uma omissão de receita. E essa omissão de receita vai me causar dois problemas graves. Primeiro, se o órgão estadual me fiscalizar, eu não emitir nota, então omissão de receita, o Estado quer o quê? O ICMS. Porque se você tem um crédito e você só desenvolve atividade rural, é porque você deixou de emitir a nota daquela produção rural. Omissão é tributado, inclusive com multa agravada, que pode ir de 75% a 150%. Né? Então, e na Receita Federal, a mesma coisa, omissão de rendimentos e sujeito aí a grandes multas e tal. Então, Fabélia, a bola da vez é conta corrente. Onde está o dinheiro está o possível tributo, e tanto Estado, município e Receita Federal tem esse alto interesse de arrecadar e a base está lá. E lá eu não posso esconder. Acreditou, é receita. Em alguns momentos a gente vê falar que o INCRA está fazendo... O que o INCRA tem a ver com isso? Porque o INCRA, pelo menos para nossa análise, ele não compra, não vende, não tem nada. Muito bem. O INCRA. Nós temos o CCIR. Primeira coisa, nós temos o cadastro do imóvel dentro do INCRA. E com esse cadastro regular, nós temos a emissão do CCIR, que é imprescindível para registro de qualquer movimento de matrícula no cartório de registro de imóveis. Quando eu preencho, quando eu remeto as informações para o INCRA, eu digo lá qual é a área, qual é a matrícula que compõe aquela área e qual é a exploração, além dos dados cadastrais, logicamente, tanto do imóvel quanto do proprietário. E lá é muito interessante o produtor olhar como é que ele está classificado, se ele está como produtivo, como propriedade pequena, como propriedade grande, produtiva ou improdutiva. A qualquer momento. E tem jeito dele fazer alteração dessa? Claro, com certeza. Só que o que não deve acontecer é ele deixar o INCRA fiscalizá-lo para pedir prova de produção. Aí eu volto naquela tese do ITR, Fabélia, que eu preciso comprar proporcionalmente a cada matrícula minha, a cada área minha e vender, porque eu preciso provar produção de todas as minhas fazendas. A minha vida está mesmo, todo mundo está vendo. Não adianta eu querer esconder, a verdade é essa. É bem isso. O sistema está instalado, as ferramentas são eficientíssimas, o órgão arrecadador precisa dessa receita e lhe falo mais, no Rio Grande do Sul se deflagrou lá uma operação que é a declaração de grãos, né, da Receita Federal, deflagra grãos, se salvo engano o nome, e essa logicamente vai se estender para o país inteiro. Porque parece que ela vai ser bem sucedida para os cofres públicos. Com certeza. A arrecadação, ela busca sempre ser majorada. E como o agro responde aí por uma grande parte, ou a maior parte da economia do país, Fabélia, é lá que estão, logicamente, os olhos voltados, pelo menos a momento, né? Bom, Antônio, então, aqui para a gente finalizar, eu acho que esse olhar tão severo em cima do agro é porque não tem como fixar, né? Porque eu posso falar que eu posso colher 80 sacas e dizer que produzi 70. Ninguém vai ali, se eu não tiver uma documentação e tudo registrada na entrega, não prova. Só que aí é em cima dessa diferença aí que o pessoal está de olho. Exatamente. As ações dos produtores pela comodidade, talvez, quando eu fecho um contrato com uma companhia, eu fecho um contrato em uma única inscrição. De repente, eu deixo de vender em uma e eu vou elevar a venda
naquela que eu fiz o contrato e deixar de vender em outra. É como se aquela outra não tivesse produzido. Ou até mesmo outro alerta. Se eu tenho uma areazinha pequena, não, eu não preciso dessa inscrição estadual. Todos os imóveis rurais explorados devem ter inscrição estadual, sob pena de receberem autuações por exploração irregular. E eu tenho, logicamente, para mim poder comprar e vender, eu preciso da inscrição estadual. Então, assim, Fabélia, o que a gente está pregando é conformidade, ou seja, tome cuidado, o tema seria compliance tributário para aferir essa situação dos produtores rurais em relação a toda a sua atividade em imóveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que lhe agradeço. E a gente volta aí a qualquer hora. Muito obrigado, à disposição.